externo que vai apresentar hoje, o professor Abraão. Muito obrigado por ter aceito o convite. O professor Abraão, ele é professor e pesquisador na Universidade Federal do ABC. Ele tem uma ampla experiência na área de neuromodulação não invasiva, né, e coordenou um trabalho muito interessante acerca das perspectivas e dos potenciais usos das diversas técnicas não invasivas de neuromodulação no contexto da Covid-19, né, principalmente aí nas formas que cursam com manifestações neurológicas, sejam em decorrência do comprometimento do sistema nervoso central ou periférico, e também as implicações em saúde mental, que não são restritas apenas aos pacientes, né, mas também podem acometer, como a gente sabe, os profissionais e a população em geral. Então, passo a palavra para o professor Abraão. Seja bem-vindo. Se quiser iniciar, compartilhar a tela, e fica à vontade. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. E só para compreender um pouco, aqui é todo mundo neuromodulador de carteirinha, né? Oi, André. Acho que nem todos são neuromoduladores de carteirinha, professor, mas acho que a maioria, talvez, não sei. Mas não... Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bom? Tudo bom. Não carece de nenhuma explicação sobre TDCS, ou TMS, ou estimulação vagal, ou carece? Acredito que só o básico da técnica mesmo, né, resumir assim, não precisa aprofundar muito nesses aspectos técnicos, mas acho que a maioria conhece principalmente RTMS e TDCS, né, talvez nem tanto a estimulação vagal. Tá. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Tá, e só eu te agradecer, então, Abraão, por ter aceitado. Na verdade, foi uma surpresa para mim, porque o Pedro tem autonomia total para coordenar a reunião, né, e convidar, e acho que isso é legal. Mas foi uma surpresa muito boa e até uma ótima ideia aproveitar o trabalho que a gente está fazendo, né? Você muito mais do que eu, assim, liderando o neurocorona modulação e trazer aqui para o nosso Journal Club. Então, enfim, um apanhado aí do que a gente tem feito. Então, muito obrigado por ter aceito aqui participar. Legal. Eu não posso deixar de ressaltar que essa ideia só foi para frente porque o André, numa discussão lá, falou... foi num sábado, né? Exatamente. E cadê o paper de neurocorona? Foi meio... Daqui a pouco tem TDCS for Covid. E aí eu falei, mas poderia, né? Né? Parece que tem aquela loja, não sei se vocês viram, só um comentário breve, ele tem lá, o Aventura Mall abriu o COVID-19 Essentials, né? Uma loja. Não sei se vocês viram isso. Não. De repente eles vão vender uns TDCS lá. Do jeito que tá, é bem possível. Beleza. Bom, gente, como a gente está falando aqui, essa ideia surgiu, assim, de uma discussão informal num grupo de WhatsApp de neuromodulação, partindo do princípio que existem alguns trabalhos anteriores mostrando que algumas estratégias de neuromodulação, seja invasiva ou não invasiva, né, mas nesse caso aqui a gente vai abordar a não invasiva, elas podem exercer um papel no controle da inflamação. E como a Covid-19 está relacionada em parte com a inflamação, né? Então a gente levantou a hipótese de que talvez a gente possa usar neuromodulação com esses pacientes, e depois essa ideia se expandiu da forma que vocês vão ver aí, e talvez existam com certeza outras possibilidades. Eu acho que todo mundo está acompanhando, né, todo o processo aí, não tem como não acompanhar. A gente chamou esse trabalho, que está submetido aí a um pré-print. Felizmente a gente fez isso, né, porque depois
Bom, depois eu conto a história para vocês, mas a gente chamou esse trabalho inicial de neuromodulação e reflexo inflamatório, né? As perspectivas do uso da neuromodulação não invasiva no controle das afecções relacionadas com a Covid-19. E nesse grupo aí, tem pessoas que trabalham em diferentes áreas, né? Muitos trabalham com neuromodulação, aí a gente tem médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, biólogo, é isso. São os profissionais que tem aí, psicólogo, eu falei, né? Neurologista, bom, médico, envolvido com esse trabalho, tá? Então, esse grupo realmente fez uma discussão muito interessante, olhando o problema de vários pontos de vista bem legais. Então, desde dezembro de 2019, né, quando apareceram os primeiros casos, pelo menos noticiados, de pneumonia de uma origem desconhecida na China, né, aqueles vídeos de pessoas caindo na rua e tal, a Covid-19 já matou um monte de gente, né, e num determinado momento, que foi em janeiro de 2020, apareceu uma hipótese, a hipótese de que parte da doença, parte da fisiopatologia da doença, estaria relacionada à invasão do sistema nervoso central via sistema nervoso periférico. A Covid-19, ela guarda algumas similaridades com a Covid-1, né? O vírus Covid-1, SARS-CoV-1, e com o MERS também. E vocês podem ver que, inicialmente, não existiam sintomas, né, que pudessem lembrar afecção do sistema nervoso, né, praticamente, né? São sintomas de uma gripe forte, vamos dizer, né? Só que, aos poucos, começaram a aparecer relatos de sintomas que poderiam lembrar uma afecção do sistema nervoso, né, como fadiga, dor de cabeça, mialgia e artralgia, náusea e vômito, que, de novo, é um pouco confuso, né, porque todos esses sintomas estão presentes numa gripe forte, por exemplo, e ninguém nunca procurou um neurologista para tratar a gripe, né? São sintomas que passam com o passar da infecção. Mas esse preprint aqui, ele ressaltou esses sintomas neurológicos, né? Então, ele relacionou sintomas neurológicos em pacientes com a doença Covid-19, e aí fez uma estatística, se não me engano, o número exato era que 34% dos pacientes apresentavam algum sintoma neurológico, né? Incluindo todos esses que estão listados aqui, né? E podendo até envolver AVC, ataxia, epilepsia. Os sintomas gustativos e olfativos ficaram muito marcados como característica da doença, né? Então, nesse momento, se levantou a possibilidade de que haveria uma afecção neurológica, uma invasão do sistema nervoso central pela Covid, pelo vírus, né? Pelo Covid-2. E começaram a aparecer outros papers falando a mesma coisa. Por exemplo, esse daqui, né, colocando a doença como uma infecção de múltiplos órgãos, incluindo a possibilidade de afetar neurônios no cérebro. E a gente sumarizou essas possibilidades aí nessa figura. E nesse momento havia uma
uma tendência a se acreditar que era realmente uma possibilidade. Essa possibilidade, ela não é uma possibilidade que não tivesse base, na verdade, ela tinha base, né? E principalmente pela invasão do tronco encefálico através do bulbo olfatório e do nervo olfatório, né? A invasão do tronco encefálico pelo vírus, e justamente no tronco encefálico tem o controle respiratório, né? Então, isso seria o motivo pelo qual alguns pacientes entrariam em insuficiência respiratória, padrões respiratórios anormais e insuficiência respiratória, né? E também o envolvimento dos receptores no mecanismo de angiotensina, né? Que já é algo conhecido há bastante tempo atrás, né? Que os receptores de angiotensina 2, os ECA, né? Estão relacionados com, além de uma série de outras coisas, com fenômenos neurológicos, como modulação da excitabilidade neuronal, diminuição da proliferação ou aumento do crescimento de neuritos dentro do sistema nervoso, né? Diminuição da inflamação, diminuição do estresse oxidativo, aumento da migração celular, vasodilatação, aumento do fluxo cerebral. Então, o envolvimento do mecanismo envolvido com o receptor 2 de angiotensina ainda reforçou mais essa ideia, né? E o fato de que havia uma alta expressão dos receptores de ECA2 nos pacientes com esse N aí, do novo coronavírus, né? Principalmente nas células epiteliais da mucosa oral. E aqui, nessa imagem, você tem a expressão desses receptores em diferentes órgãos e tecidos, né, incluindo aqui o cerebelo. Isso daí, então, começaram a aparecer vários papers com essa hipótese, né? E isso estaria, então, relacionado à gravidade da lesão, da gravidade da doença. Essa é uma correspondência do Lancet, sugerindo considerar também um outro mecanismo, que é a tempestade de citocina, né? E a possibilidade de imunossupressão ser positiva para esses pacientes. Então, a nossa questão fundamental é se existe uma neuroinvasão, uma potencial neuroinvasão do vírus, e se essa neuroinvasão estaria relacionada à severidade ou à gravidade de alguns casos, né? O que poderia sugerir que sim? O padrão inflamatório de alguns pacientes graves. Esse padrão inflamatório, sim, dentro do nosso grupo aí, o primeiro que ressaltou essa possibilidade foi o Dr. Samuel Shinjo, que é um reumatologista aí do HC, e que, quando acabou essa primeira troca de conversas aí nesse grupo, que eu participei, e o André também, o Samuel imediatamente me mandou uma mensagem e falou: Abraão, eu estou muito insatisfeito porque eu não posso fazer nada por esses pacientes, e eu tenho a impressão que neuromodulação poderia fazer, né? Ele faz neuromodulação. Então, e ele observou que alguns pacientes chegavam nas enfermarias com marcadores inflamatórios muito altos. E esses pacientes, normalmente eram pacientes que ficavam graves muito rápido. Então, isso foi uma observação
derivada da prática. Uma outra observação derivada da prática foi um padrão discinético totalmente estranho que os fisioterapeutas começaram a observar tanto na UTI quanto nas enfermarias. Eu estava hoje de tarde discutindo em cima de um vídeo que as pessoas fizeram na UTI, e realmente é um padrão muito estranho, né? Onde parece que o paciente expira excessivamente, ou seja, expira o máximo que ele pode, faz uma força abdominal muito grande, principalmente dos oblíquos, e quando ele faz isso, ele provoca um recuo elástico muito intenso, como se fosse um mecanismo para potencializar a inspiração, né? O pessoal está fazendo ultrassom, tanto nos músculos abdominais quanto no diafragma, para tentar caracterizar esse padrão. E eles observaram que os pacientes que fazem algum tipo de exercício respiratório e conseguem organizar o padrão respiratório, eles melhoram da saturação. Um dos pacientes do Samuel, que ele não conseguia desmamar do oxigênio, ele conseguiu desmamar a partir de exercício mais neuromodulação, porque o exercício parece que ele perde a função quando a sessão de exercícios acaba, e parece que a neuromodulação ela pode potencializar o efeito. E a outra observação foi que os pacientes, quando são retirados do bloqueio neuromuscular na UTI, para começar o processo de desmame do ventilador mecânico, eles acordam todos muito, muito agitados, e parece que já é protocolo na UTI conter os pacientes antes de começar esse processo. Também eles notaram um nível alto de ansiedade nos pacientes hospitalizados, né, muito altos, mas inicialmente até o Samuel falou assim, olha, o sujeito está isolado dentro de um quarto, com uma doença que potencialmente pode matá-lo, vendo televisão que só passa notícia ruim, então evidentemente que ele vai estar ansioso, né? Não seria uma questão de fazer neuromodulação aí, mas ele tem um caso aí que parece que diz diferente em relação a isso. E essa dependência de suporte de oxigênio de alguns pacientes, né, que poderia talvez ter relação com essa invasão no tronco encefálico. Então, o nosso objetivo foi revisar a fisiopatologia da doença, especialmente os aspectos neuroimunes, o equilíbrio autonômico e os sintomas musculoesqueléticos e respiratórios e neuropsiquiátricos da COVID-19, e potenciar o uso e ressaltar o uso de 3 estratégias básicas de neuromodulação não invasiva, que são a TDCS, a TMS e a estimulação não invasiva do nervo vago. Então, a gente juntou esses grupos que têm diferentes especialistas aí, né, e cada um fez uma revisão mais ou menos sistemática na sua área, assim, conhecendo a literatura daquela área, né, e a gente queria responder, assim, como ajudar os pacientes com altos níveis de marcadores inflamatórios, como ajudar no desmame da ventilação mecânica, na reabilitação intra-hospitalar e acelerando a alta desses pacientes, e como ajudar também a equipe de saúde, que apresenta uma série de sintomas e sinais de estresse, ansiedade, depressão, e como se preparar também para a fase que não está ainda potencialmente acontecendo, mas a fase de reabilitação pós-doença. Então, eu apresento aqui o racional teórico para isso. Primeiro, a questão da neuroinvasão, né?
potencial neuroinvasivo do vírus. Então, o que poderia acontecer, né, é a invasão da mucosa nasal e da mucosa oral, onde tem muitos receptores para ECA, né, e migrando pelo nervo olfatório, o vírus, então, entraria no sistema nervoso central, mas antes mesmo disso, haveria uma resposta inflamatória, né, mediada por macrófago, aí, com uma possível tempestade de citocina. Mas por que o vírus provocaria uma tempestade de citocina e se ele provocaria em todas as pessoas uma tempestade de citocina? Bom, a princípio, ele provocaria uma tempestade de citocina em pessoas que não conseguem, já não têm um bom controle, né, sobre a inflamação no seu corpo. E isso coincidia justamente com pacientes que não têm bom controle inflamatório no seu corpo, como pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, ou pacientes mais idosos, tá? Então, justamente o desequilíbrio autonômico, que já seria prévio, permitiria uma tempestade de citocinas nesse paciente que teve a invasão do vírus, né? E isso parece uma ideia muito atraente, né? Porque justamente os pacientes em maior risco são esses pacientes que têm esse perfil que eu acabei de falar. Com isso, o componente aferente do vago, né, iria transduzir todo esse processo, e a resposta eferente vagal, ela não seria adequada, porque ela já não era adequada nesses pacientes, fazendo com que a tempestade de citocina, então, fosse um fator importante. E aí, com a tempestade de citocina, o acometimento, por exemplo, pulmonar, né, a fibrose pulmonar, enfim. Bom, se isso fosse verdade, a nossa pergunta era, mas existe uma forma de aumentar a atividade vagal eferente e, com isso, modular essa resposta? Classicamente, se você quer estimular a atividade vagal, você estimula o nervo vago, né? Então, é possível estimular o nervo vago através da orelha, né, da representação cutânea que ele tem, né, mas é uma porção aferente. A representação cutânea que ele tem na concha e no tragus, né? Mas estimular algumas áreas corticais, a gente sabe que também está relacionado com efeitos autonômicos, especialmente aumentar a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ou aumentar a atividade da ínsula, né? Mas a ínsula não é acessível com neuromodulação não invasiva. Só que o colega nosso, o Cano, que trabalha com atletas, ele fez alguns trabalhos seminais mostrando que se você coloca eletrodos na região temporal, no T3 e no T4, você pode atingir indiretamente a atividade da ínsula, e isso foi demonstrado por modelagem computacional, né? Então, existiriam alguns alvos corticais que também modulariam a atividade vagal e, consequentemente, poderiam modular a atividade autonômica, né? A tempestade de citocinas, ela é aceita, né? Não é um mecanismo tão controverso quanto agora a gente vê que é a invasão neurológica, ou seja, esse componente da doença, ele é mais claro e está relacionado com a expressão de uma série de interleucinas, né? 1, 6, 8, 21, TNF-beta,
e interferons também, e ela está relacionada com uma modulação da atividade autonômica, porque os macrófagos são modulados, né, as células imunes são moduladas pela acetilcolina liberada pelo vago. Então, o próximo tópico, né, é justamente essa resposta autonômica. Essa ação eferente do vago, né, liberando acetilcolina, ela influencia os macrófagos através de receptor específico no macrófago, né, e ativando o receptor no macrófago para acetilcolina, você pode, quer dizer, o sistema inibe a liberação de acetilcolina. Tá? Então, seria justamente aí que aumentar a atividade vagal seria útil. O que precisa ser ressaltado é que a atividade vagal que precisa ser aumentada, evidentemente, é a atividade eferente, né? A atividade aferente, ela simplesmente informou ao núcleo do tracto solitários, núcleo ambíguos, esse estado e que, teoricamente, teria resultado numa resposta eferente vagal de controle e que nessas pessoas em risco não foi eficaz e, por isso, a inflamação se descontrolou. Ou seja, nesse caso, mesmo que não houvesse uma invasão do sistema nervoso central pelo vírus, haveria um desbalanço autonômico que poderia ser corrigido pela estimulação, né? Então, a agora controversa invasão do sistema nervoso central, se ela não existir, ela não elimina o que a gente está propondo. Então, esse mecanismo, né, de controle inflamatório do vago, da porção eferente do vago, ele já é conhecido, né, através quer dizer, no esquema anterior, eu mostrei isso para vocês, e ele é capaz de controlar a expressão de algumas citocinas, mas não de todas as citocinas, interleucinas, né? Por exemplo, da interleucina 10 ele não é capaz de controlar, pelo menos nesse estudo, né? Mas da interleucina 1 beta, 18 e 6, ele foi capaz de influenciar. Isso aqui é um experimento com animal de laboratório. E também o vago seria capaz, né, através da liberação de acetilcolina, não só inibir a síntese de mediadores inflamatórios, como aumentar a expressão de moléculas resolutoras, que resolvem a infecção, né, as resolvinas. E isso seria um outro aspecto, não só inibir o que está excessivo, mas também aumentar, upregular o que poderia ajudar a resolver. E em humanos, a estimulação vagal, a gente pode medir, né, a influência dela na atividade autonômica, através de uma medida simples, que é a medida de variabilidade de frequência cardíaca. A variabilidade de frequência cardíaca, ela pode ser decomposta em várias faixas de frequência, né? Tem essa alta frequência, high frequency, low frequency, very low frequency e ultra low frequency. E parece, inclusive, que essas últimas duas, né, a very low e a ultra low, elas são medidas mais precisas da atividade autonômica do que a alta ou a baixa frequência cardíaca. Mas esse estudo mostra, por exemplo, né, que a expressão de mediador de proteína C reativa, né, ela é
maior quanto menor for a variabilidade da frequência cardíaca. Então, variabilidade de sinais biológicos é uma medida de saúde e de envelhecimento, né? Quanto mais variáveis, a gente poderia fazer um papel um paralelo entre maior variabilidade e menor idade e maior saúde, vamos dizer assim, né? Melhor funcionamento dos sistemas. E a perda da variabilidade, ela está relacionada com o adoecimento. Esse trabalho simplesmente mostra que a estimulação do nervo vago está relacionada com a expressão de mediadores pró-resolução da inflamação, né? A diminuição de inflamatórios e o aumento de pró-resolvinas, né? E se você corta, se você faz vagotomia, né, se você tem inflamação só, e inflamação com vagotomia, a inflamação com vagotomia, ela é mais intensa, né, relacionada com esses mediadores aqui, do que a inflamação sem vagotomia. Então, mostra que o vago realmente tem um papel de controle aí da inflamação. Essa seria uma abordagem, né? Até aqui ela, a princípio, estaria mais focada na inflamação, mas uma coisa que chamou a nossa atenção também foi um paper que saiu, americano, sugerindo que antidepressivos poderiam ser úteis no controle do quadro da COVID, no quadro inflamatório da COVID, e relacionando a depressão com uma doença inflamatória, né? Então, quais seriam os nossos alvos de neuromodulação? Primeiro, o córtex pré-frontal, né? Então, a gente encontrou alguns trabalhos mostrando que estimular o córtex pré-frontal dorsolateral tinha efeito na variabilidade de frequência cardíaca. Especificamente esse trabalho aqui mostrou que se você estimulasse o córtex motor, nesse caso o córtex motor primário, né, ou o PZ, que está um pouco atrás do córtex motor primário, você teria diminuição na variabilidade de frequência cardíaca. Mas se você estimulasse o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, F3, o FC3, o FC4 ou o C4, você teria, o F4 ou o FC4, você teria um aumento da variabilidade de frequência cardíaca. Relacionando o aumento da variabilidade da frequência cardíaca com o aumento da atividade vagal, esses seriam alvos, então, que modulariam indiretamente a atividade vagal, aumentando a atividade vagal. E, nesse caso, então, estimular o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, quer dizer, um alvo bastante conhecido, né, seria útil. Notem que o C4, né, teve efeito contrário, o C3 também teve efeito contrário, ou seja, estimular o córtex motor teria um efeito contrário ao que a gente quer aí. E os melhores alvos, se vocês olharem aqui, foram F3, F4, né? E depois o FC3, o FC4 e o FC3. Então, esses são alvos clássicos na neuromodulação não invasiva, né? A gente poderia estar falando até aqui de uma estimulação bifrontal, se a gente pudesse estimular os dois lados, né, e não inibir um e estimular o outro. E esses resultados em variabilidade da frequência cardíaca, eles são a principal evidência de que estimular o pré-frontal dorsolateral pode aumentar
a atividade vagal. Nesse caso aqui, a estimulação está sendo feita com TMS de alta frequência, né? No pré-frontal dorsolateral esquerdo, no F3, né? E esse RMSSD é uma medida de atividade parasimpática. E vocês podem ver que estimular o pré-frontal dorsolateral esquerdo aumenta a atividade parasimpática medida por esse instrumento. O Chan não, mas fazer isso do lado direito não tem o mesmo efeito. Então, o alvo seria principalmente o F3. E aqui você tem mais ou menos a mesma coisa, sendo que esse estudo foi um estudo um pouco estranho, a gente pode dizer aqui entre nós, né? Ele fez TMS repetitiva buscando um efeito de controle da inflamação em pacientes com Parkinson. Sendo que eles usaram um padrão de estimulação, quer dizer, eles mostraram, né, uma diminuição da expressão de 2 marcadores inflamatórios, um interferon e uma interleucina, sendo que eles fizeram uma coisa, assim, um pouco difícil de, pelo menos da gente reproduzir, né, porque eles fizeram, numa mesma sessão, 3.000 pulsos de alta frequência no córtex motor primário, com 10 segundos de intervalo entre um trem de pulso e outro, e depois eles aplicaram 4.000 pulsos no pré-frontal dorsolateral esquerdo, na mesma sessão, com os mesmos intervalos. Eles fizeram isso por 20 dias, né? E era um pouco, assim, a impressão é que a dose é muito alta, porque eles conseguiam fazer 7.000 pulsos em 40 minutos, né? O que a gente faz normalmente, 3.000 pulsos, eles fizeram 7.000. Ou seja, a dose foi bastante intensa, talvez André ou Pedro queiram, ou alguém queira comentar isso depois, mas eles mostraram uma redução na inflamação em pacientes com Parkinson. E talvez esse seja o único estudo realmente em humanos que usou neuromodulação e abordou e mediu exatamente um marcador inflamatório e não um proxy, né? Com TDCS, já fizeram isso também, né, na resposta neuroendócrina autonômica. Então, esse foi um modelo. Aqui, eles mediram variabilidade de frequência cardíaca e mediram marcadores na saliva também. As pessoas fizeram TDCS ativa ou TDCS sham, né, e ficaram medindo a variabilidade da frequência cardíaca durante todo o tempo, sendo que eles só decompuseram a frequência cardíaca em alta frequência e baixa frequência. Eles não foram para as frequências very low e ultra low, né? Mas eles mostraram que se a pessoa era submetida a uma tarefa de estresse mental e ela estava fazendo TDCS ativa, ela tinha, de fato, uma resposta parasimpática maior do que se ela não estivesse fazendo. E eles fizeram aqui ânodo em F3 e cátodo no FP2, no supraorbital contralateral. E aqui, esse grupo fez F3 e F4, né, bifrontal, ânodo no F3 e cátodo no F4. E a resposta deles não foi tão clara quanto foi fazer só F3 e F4. Esse é um estudo com muito poucos participantes, né, uma prova de conceito, que tem toda uma hipótese aqui, uma figura muito bonita, mas que os gráficos, os resultados não foram tudo isso. E, de novo, eles são muito criticados porque eles só avaliaram alta e baixa frequência e não muito alta
muito baixa ou ultra baixa frequência. A ideia de estimulação do temporal, ela nasceu desse estudo de um neurocirurgião publicado em 1992, que observou com um paciente sendo operado, e quando ele estimulava a ínsula direita e esquerda com eletrodos, microeletrodos, né, ele tinha efeitos antagônicos, né, que quando ele estimulava a ínsula esquerda, havia uma tendência a baixar a frequência cardíaca e respiratória em alguns pacientes, e quando ele estimulava a direita, acontecia o contrário. E ele hipotetizou, então, que a ínsula esquerda estaria mais relacionada ao controle da atividade parasimpática e da direita à atividade simpática. Muitos anos depois, baseado nessa possibilidade, o nosso colega Alexandre Ocano orientou esse trabalho, onde eles submeteram atletas de ciclismo ou não atletas a um teste incremental máximo, né? Então, eles colocam essas pessoas numa bicicleta estacionária, e eles pedem para a pessoa pedalar com a maior, mantendo uma cadência, que, se não me engano, era 90 rotações por minuto, e o máximo de tempo possível. E quando a pessoa não conseguia manter uma cadência de mais do que 60 rotações por minuto, eles paravam o teste. E eles colocaram um ânodo no T3, à esquerda, e o cátodo no T4, e o que eles demonstraram foi que, em atletas, né, eles conseguiam evocar um aumento da atividade parasimpática, expresso por alta e baixa frequência, né, e na relação entre eles, quando eles estavam fazendo a TDCS ativa, com ânodo no temporal esquerdo e cátodo no temporal direito. Porém, isso não se refletiu, não aconteceu a mesma coisa quando essas pessoas não eram atletas, ou seja, esse mecanismo só foi ativado em indivíduos condicionados. Ele recebeu muita crítica na época, porque, nossa, você pensa que passar 2 miliamperes, botar 2 miliamperes no crânio, né, de uma pessoa, você vai influenciar a ínsula que está por detrás por baixo do córtex temporal, e ainda osso, meninge, líquor e tal, né? E essa modelagem computacional, então, é limitada, né? Uma modelagem computacional, mas ela mostrou que era possível que a ínsula fosse influenciada por essa montagem. E aí ele mostrou em trabalhos subsequentes que estimular as pessoas dessa maneira, nesse mesmo teste incremental, fazia com que as frequências cardíacas fossem mais baixas, a fadiga fosse mais baixa também. Então, esse seria um outro alvo, mas esse é um alvo muito menos usual. E a terceira forma seria estimular o vago através da porção auricular do vago. Então, para isso, você precisa de um estimulador elétrico simples, não precisa ser um estimulador elétrico que se usa em TDCS, mas pode ser o que se usa em TACS, na verdade, ele precisa fazer corrente pulsada, né? E o padrão mais comum de aplicação é você coloca um clipe de orelha, um clipe pega a concha esquerda, outro pega o tragus esquerdo, e você faz 3 de pulso, 30 segundos de pulsos a uma frequência de 25 Hz, e 30 segundos de nada, fazendo estimulações de 20 minutos até 1 hora. Então, basicamente, você usa um clipezinho como esse daqui, né? E você coloca aqui na concha símbolo e no tragus. Esse é um modelo muito interessante que tem sido usado para muitas coisas,
e do ponto de vista experimental, ele é bem legal também, porque você consegue fazer muito bem uma estimulação simulada, né? Na estimulação simulada é só você colocar eletrodo aqui no lobo da orelha, ou na outra concha, ou na hélice mesmo, que não tem inervação do vago, e a pessoa continua sentindo que ela está sendo estimulada, ela não consegue diferenciar o que seria o sham e o que seria o ativo. Essa forma de estimulação tem sido mostrada como uma forma que diminui a hiperatividade simpática, né, e que faz um equilíbrio autonômico, nesse caso testado com pessoas com estresse pós-traumático e também com trauma craniano, né? Então, a resposta das pessoas estimuladas é menor do que das pessoas sham, que fizeram sham, e essa é uma outra forma de estimulação transcutânea do nervo vago. Esse é um aparelhinho que eu pelo menos nunca vi disponível no Brasil, mas que você estimula o vago no pescoço. Comecei a participar de uma discussão, né, no Consórcio Internacional de Neuromodulação e Covid na semana passada, e lá tinham muitos especialistas em estimulação do nervo vago, e eles dizem que a porção do vago que precisa ser estimulada para o controle inflamatório é a porção eferente. E se for a porção eferente, só dá para ser estimulado com esse aparelhinho. Esse é o único caso que tem relatado nesse momento. Eles usaram esse tipo de estimulação em 2 pacientes. Um paciente usou a cada 3 horas para tratar os sintomas respiratórios e aumentar, acelerar a alta do hospital, né? Esse primeiro caso eu achei um pouco mais duvidoso, porque todos os parâmetros eram muito difíceis de você dizer que foi por causa da estimulação do nervo vago. Esse segundo, um pouquinho menos, porque ele relatou uma diminuição, né, na sensação de pressão, de rigidez do tórax, que vem junto com um esforço respiratório muito grande, e ele dizia que a estimulação do nervo vago provocava alívio imediato dos sintomas. Porém, esses 2 pacientes que usaram esse tipo de estimulação já conheciam a estimulação e, de alguma forma, confiavam nela. Uma outra possibilidade seria a possibilidade de usar a neuromodulação para restaurar a respiração normal, né? Então, existem trabalhos prévios mostrando que o controle do diafragma está na área motora suplementar, ou seja, existem neurônios que são córtico-espinais desde a área motora suplementar, né? E que aí estaria o controle voluntário da respiração. Vejam que nesse trabalho eles fizeram estimulações na área motora suplementar, né? E mediram o potencial evocado motor no diafragma, que é possível de medir colocando eletrodos transcutâneos no 5º e no 7º espaço intercostal, e você consegue adquirir um potencial evocado motor dando pulso de TMS, pulso único com TMS lá em cima, né? E nesse trabalho eles mostraram que a TMS repetitiva com 5 Hz aumenta a amplitude do potencial do MEP, né? Enquanto que Theta Burst inibitório, Theta Burst contínua, provocou um efeito contrário. Esse trabalho é interessante porque ele mostra que estimular o córtex pode influenciar a atividade do músculo diafragma. E nesse trabalho, eles fizeram um experimento assim, bem interessante, com uma certa limitação, mas interessante. Eles fizeram ventilação mecânica em pessoas saudáveis com máscara, né? Não pessoas entubadas. E eles mostraram que
um período pequeno de ventilação mecânica, mediram aqui, né, o potencial evocado motor do diafragma, e eles mostraram que um pequeno período de ventilação mecânica diminui a excitabilidade cortical relacionada com o diafragma, e quando você para essa ventilação mecânica, nesse caso com máscara, as pessoas não estavam sedadas, não estavam curarizadas, nada disso, tá? O potencial evocado motor vai voltando, e isso daqui são potenciais evocados motores de músculos abdominais, ou seja, eles também interferem a ventilação mecânica também interfere na excitabilidade desses músculos, né? E, baseado nisso, há mais ou menos um ano, a gente começou a fazer estimulação com TDCS na área motora suplementar em pacientes no HC que estão ainda internados no HC por 4 a 6 meses depois que eles sofreram traumatismo raquimedular alto. Todos estão traqueostomizados, e quando a equipe tenta que eles tenham um drive do diafragma maior, né, para poder receber alta hospitalar, eles não conseguem tirar o paciente dessa situação. Então, a gente começou a fazer estimulação na área motora suplementar desse paciente, junto com medindo a excursão diafragmática com ultrassom, né? E a gente tem agora uma experiência com 7 pacientes, e que desses 7, 6 conseguiram sair dessa condição. E a gente pensou, quer dizer, através da observação dos fisioterapeutas que estão na UTI, os padrões respiratórios desses pacientes com COVID pareciam similares, e a gente pensou, então, que a gente poderia estimular a área motora suplementar para tentar acelerar o desmame desses pacientes, né? Porém, existe um trabalho prévio que estimulou o córtex motor primário, não a área motora suplementar. Esse é o único que a gente conseguiu achar, que mostra que tanto o TDCS anódica quanto o TDCS catódica diminuem o limiar motor, né? Eles mediram o potencial evocado motor, o MEP. Nesse caso, eles estimularam o CZ, e a gente está estimulando a área motora suplementar. E a última parte aqui, mas que não é a última em relação à importância, evidentemente, né, seria o papel da neuromodulação no quadro mental das pessoas, né? Essa parte foi toda escrita pelo André e pelo Pedro. Eu acho que aqui é um grupo de psiquiatras ou pessoas envolvidas na área, né? Então, eu acho que vocês estão aí com evidências práticas e diretas do impacto da doença na saúde mental das pessoas, não precisa de evidência nenhuma para mostrar isso, né? E a gente sabe que neuromodulação pode ser útil, algumas técnicas mais do que outras, no controle desses quadros psiquiátricos, né? Principalmente a TMS com tamanho de efeito maior do que a TDCS. Então, a nossa proposta aí foi usar a neuromodulação para controlar o quadro de doença mental associada, exacerbado, né, pela doença, tanto nos pacientes quanto na equipe. E o que tem de interessante é que, por exemplo, o alvo, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, especialmente o esquerdo, né, mas também podendo ser o direito, ele teria um papel também na modulação da atividade vagal, hipoteticamente. Então, seria realmente um alvo bom para algumas coisas diferentes, né? O mesmo alvo para situações diferentes. Eu acho que você já conhece esse quadro.
eu queria só acabar essa apresentação com algo que eu acho que pode ser interessante para vocês, né? Esse é o relato de um paciente feito pelo Dr. Samuel, e aqui vocês podem ver o relato de um paciente com 32 anos, com obesidade importante, que desenvolveu febre, astenia, tosse, dor de garganta e restrição respiratória por 5 dias, e que foi diagnosticado com a doença COVID-19, com vários sinais diferentes, né? E ele piorou, foi entubado, foi para a unidade de terapia intensiva e ficou por 9 dias lá. E quando voltou à enfermaria, ele apresentava uma labilidade emocional importante, tensão, insônia, episódios de ataques de pânico e ansiedade generalizada. Ele foi medicado com quetiapina e clonazepam e também atendido por um psicólogo, e ele estava pontuando 47 de 56 na escala de Hamilton, né? Depois de 60 dias, ele desenvolveu outros problemas, como infecção, embolia, pneumonia, trombose venosa profunda, infecção urinária, sepse e insuficiência renal. E como ele não melhorou do quadro ansioso dele, o Dr. Samuel resolveu, então, testar TDCS com ele, e ele fez TDCS com 2 miliamperes, 5 dias, por 20 minutos cada dia, usando a montagem clássica, né? O ânodo, quer dizer, uma montagem bifrontal, o ânodo no F3 e o cátodo no F4. Esse paciente teve uma melhora significativa do quadro psicológico e do grau de ansiedade dele, né? Na escala de Hamilton, ele pontuou 14 e depois 2 de 56 pontos, respectivamente, e ele relata, então, um quadro de sucesso no controle da ansiedade de um paciente internado por Covid-19, com TDCS. Esse daqui é um gráfico que mostra o que estava, qual era a pontuação dele na escala no baseline, 4 dias de estimulação e 14 dias depois, tá? Então, uma experiência, um caso clínico, evidentemente, mas mostra um potencial uso da técnica. Eu acho que o resumo disso daí, que agora a gente já começa a duvidar um pouco, né, mas que a COVID poderia afetar o sistema nervoso, e isso poderia ser um fator influenciando a gravidade da doença, e que a neuromodulação não invasiva poderia ser usada para controlar a inflamação, influenciar, melhorar, né, acelerar a recuperação respiratória e influenciar os sintomas mentais. Na semana passada, como eu falei para vocês, eu participei pela primeira vez dessa reunião, desse consórcio, e lá eu vi a apresentação de um trabalho interessante, onde um grupo da Alemanha, junto com Espanha e Inglaterra, eles estão tentando rastrear se pacientes com estimulação, com implantes para estimulação do nervo vago, se comportaram diferente de outros pacientes
quando infectados pela doença, ou se tem uma taxa de infecção menor, enfim. Esse está sendo um esforço internacional como uma prova retrospectiva, né, observacional, se estimular o vago tem alguma influência realmente no controle da doença ou na prevenção dos sintomas, enfim. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta. Obrigado, professor, pela excelente apresentação, muito rica. Se tiver perguntas, por favor, fiquem à vontade. Legal, Abrão. Obrigado por essa apresentação. Acho que é legal pensar, né, nessas diversas possibilidades que a gente pode, de fato, utilizar diferentes técnicas de neuromodulação em vários aspectos, né? Tanto usos já conhecidos, né, da técnica, mas ainda não potencialmente desenvolvidos. Então, acho que isso é na TDCS, na depressão, na psiquiatria, a portabilidade, ou mesmo na neuro, na fisiatria, né, a portabilidade do TDCS, que já existe, mas a gente não começou a desenvolver ainda, né? Quanto a essas novas abordagens, né? Seria... E acho também que uma possibilidade... Isso da inflamação, eu fico pensando clinicamente se seria algo viável, né? Então, acho que, sei lá, desde que a gente começou a escrever o paper até agora, parece que está assim, muito mais definido do que era antes, né? Isso do neurocovid, acho que mais e mais essas complicações neurológicas aparecem. E foi até interessante que também, mais recentemente, apareceu aí a dexametasona, né? Que é um corticoide, né? Um anti-inflamatório super potente, né? E também com efeitos muito bons aí na fase aguda da infecção, né? Então, fico pensando o quanto na prática seria interessante, né, usar o TDCS, ou, desculpa, a estimulação junto com ou ao invés de, né, dexametasona. Mas acho que tem outros aspectos também na reabilitação pós-Covid, né, nas síndromes neuropsiquiátricas que a gente vê das pessoas que ficam entubadas muito tempo, e também na reabilitação motora das pessoas entubadas muito tempo. É legal a gente pensar nisso, né, como essa nova modalidade mesmo. Eu vi que as pessoas desse consórcio, elas estão especialmente interessadas nesse aspecto inflamatório, né? Mas lá a presença de biólogos, biofísicos, pessoas que já estão há muito tempo inclinadas à estimulação vagal é muito grande. Então, acho que eles não têm muito olhar para outros aspectos que a gente está olhando aqui, né? Eles elogiaram o nosso trabalho, mas é muito interessante porque, para contar a história para vocês, a gente decidiu primeiro submeter o nosso trabalho à Brain Simulation. Na Brain Simulation, ela demorou 5 dias para dar um número ao nosso trabalho, e no dia seguinte eles negaram, dizendo que não é interesse dos leitores, né? E no dia seguinte, depois disso, o Ocano descobriu que esse grupo estava submetendo um trabalho na mesma linha que a gente para Brain Simulation. Daí a gente submeteu para Neuromodulation, cujo editor estava nessa reunião, e o editor disse que eles já tinham formado o consórcio 2 dias depois, né, publicaram a página deles na internet, e o editor disse que eles não publicavam esse tipo de trabalho. E
E agora que o nosso trabalho está revisado por 3 pessoas de fora, parece que ele tem chance de ser publicado, né? E foi interessante escutar desse editor, né, que eles acharam o nosso trabalho muito interessante e que a gente está com uma amplitude maior do que a que eles estão considerando. Eles estão considerando simplesmente essa possibilidade inflamatória com uma profundidade grande, mas eles não estão abordando esses outros aspectos que a gente está considerando aqui. Então, assim, acho que é válido o nosso esforço, e eu acho que, como você falou, André, a gente vai ter um recurso para ajudar os outros aí, os outros recursos e as pessoas, de uma forma geral, a passarem por essa situação. É interessante isso, né? Sempre tem essa política internacional, né? Então, teve alguns trabalhos, teve até um trabalho bem parecido no Brain Stimulation, não, assim, parecido não, mas, né, uma temática parecida, o título parecido, digamos assim, porque o conteúdo do paper é diferente, mas acho que isso faz parte também, né? Agora, especificamente da inflamação, acho que VNS teria um potencial maior mesmo, né? Até por essa modulação mais direta. E o que a gente tem visto na TDCS, e até algum dos autores que você citou, né? Então, o grupo lá da Bélgica, da Mary-Ann, do Chris Bacon, que eu conheço relativamente bem, assim, e a gente teve essa experiência também de resultados muito difíceis de interpretar, tanto do cortisol salivar quanto a variabilidade da frequência cardíaca, né? Os 2 marcadores em si já não são grande coisa, né? Então, cortisol salivar, sei lá, às vezes não é detectado, às vezes é super alto, tem uma variabilidade individual grande, e a variabilidade da frequência cardíaca é pior ainda, né? Ela é muito, muito caótica, assim. Então, o que acaba acontecendo é que os resultados com TDCS e TMS acabam nunca sendo muito bons, assim, né? Que a gente tem visto também, né? Então, acho que é legal essa abordagem compreensiva também, né? Com biomarcadores sanguíneos, né? Talvez até pensar naqueles outros marcadores, tipo dilatação pupilar, né? Reflexo pupilar, tudo que está ligado ao sistema nervoso autonômico. Lá na UFBC tem um grupo que faz bastante eye tracking, mas eles também dizem que essa medida é muito difícil, muito variável. Eu acho que tudo é muito variável, né? Sim, não tem um parâmetro que você consiga medir, né, objetivamente. Tem, mas não é... Não, você mede objetivamente, mas não tem uma curva normal na população, digamos. Não é contagem de leucócito para infecção. Exato. E aí, pessoal, alguma outra pergunta, comentário para o professor Abraão? Eu tenho uma dúvida sobre estimulação do nervo vago. Você comentou que é feito na orelha esquerda, né? Essa questão da lateralidade é por algum efeito diferencial no efeito, ou seria por conta de evitar um efeito adverso, tipo a bradicardia, né? Que na estimulação vagal invasiva existe uma preferência por estimular a esquerda, e do lado direito tem uma inervação cardíaca que pode cursar com uma arritmia, né? Eu não sei, fico na dúvida se seria por esse motivo ou por conta dos efeitos terapêuticos mesmo. É exatamente por esse, Pedro. Porém, também isso foi discutido muito nessa sexta-feira passada, e, assim, o pessoal eles não acreditam que estimular o lado direito vai ter, quer dizer, transcutâneo, né, vai ter esse efeito cardiovascular que seria adverso, né? Inclusive, teve uma médica que trabalha muito com criança que me questionou muito por que a gente não estimula as 2 orelhas, porque ia influenciar os 2 pulmões, mas a discussão é que a questão é a busca de uma resposta sistêmica, né?
mas a maioria dos trabalhos que estimularam o vago através dessa via transcutânea fizeram na orelha esquerda. Então, é simplesmente por causa disso que já se mostrou que é seguro, mas não que na direita não poderia. Entendi. Obrigado. Boa tarde, professor Abraão. Só para complementar, eu também, assim, o que eu ouvi do VNS é exatamente essa explicação mesmo, né, de ser mais seguro à esquerda do que à direita. Eu ia fazer esse... aqui é a Amanda, boa tarde. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Elisa Britsky num projeto onde ela estimulou TAVNS e investigou marcador como marcador, né, respostas sanguíneas, assim. Então, e aí no estudo que ela fez, ela estimulou as duas orelhas e atrás aqui. Eu queria saber se teria no mastoide? Isso. Uhum. Queria saber se teria também alguma relação com, né, se a gente poderia pensar em algo relativo a esse tipo de estimulação também, não sei. Ou se você já viu alguma coisa do tipo aí, mas voltado para o corona. A estimulação dela, qual era a população de pacientes? Era para depressão. E você sabe por que ela estimulou o mastoide? Então, a justificativa era que, como pegava uma região aqui atrás da orelha, né, que poderia ter como resposta o principal, o sono como principal resposta positiva em pacientes depressivos, a hipótese é que o mastoide seria, digamos que, a mesma lógica do vago, né, mais acessível ali, mais resposta mais rápida. Eu conheço a estimulação do mastoide para distúrbios labirínticos, mas para um efeito autonômico eu não conheço. Eu pensei que talvez ela pudesse ter usado como controle, né? Mas assim, usar a estimulação do mastoide para efeito autonômico eu não conheço. Obrigada, professor. De nada. E aula excelente também. Obrigado. Só pensando nisso que você comentou, Amanda, acho que a estimulação atrás da orelha não seria um território de inervação do nervo vago também, né? Seria mais um... Exato. C2, Aí, inervação C2 auricular, né? Nervo auricular, C2, C2, não, C3, né? Acho que é C2 ou C3. Essa possibilidade, não sei como vocês veem, André, Pedro, todo mundo, na verdade, né? Mas essa estimulação transcutânea do vago para quadros psiquiátricos parece interessante também, não? Parece, eu concordo. Foi pouco tentado ainda, né? Uhum. Porque a técnica é muito simples, né? O aparelho ele não tem tantas exigências quanto o aparelho de TDCS, em termos de necessidade de vencer uma impedância alta, né? Tem a estimulação auricular, que é aquele aparelho do Fisher-Wallace, né? Que foi muito usado para ansiedade, mas, sei lá, década de 80, 90. E aí depois ganhou uma aprovação do FDA, mas aquela aprovação meio umbrella, né? Então, antes do FDA exigir 2 ensaios clínicos randomizados, etc. Então, aí as pessoas acabaram não estudando mais tanto isso, né, clinicamente, ou em pesquisa, né? No nosso caso, tanto os aparelhos de TDCS que fazem TACS, né, quanto
uns aparelhos que tem no mercado que fazem eletroacupuntura e que são muito flexíveis, assim, na forma de você desenhar sua frequência, seus trens de pulso e tal. Eles são totalmente viáveis, né, para fazer isso. Eu tenho bastante interesse na estimulação vagal, assim. Legal. Ô, Abraão, parabéns pela aula. Tudo bem? Obrigado, Rick. Eu tive um paciente que tem cefaleia em salva, que ele comprou o aparelhinho de estimular o nervo vagal. Ele é um juiz, e daí ele falou, não, eu quero o aparelho, vou trazer de qualquer jeito. Eu falei, bom, se o senhor quer, fica à vontade. Ele acabou comprando, pediu para a filha mandar dos Estados Unidos, o Gamma Core, é muito parecido com aquele que você mostrou a foto ali, e ele usou, melhorou um pouco, daí ele parou de fazer o tratamento, só que o problema desse aparelho é que ele custa $600, ele falou para mim que ele pagou $600 para trazer o aparelho, né? Não pagou atravessador e tal, mas a bateria dura 30 dias corridos. E depois dos 30 dias morreu o aparelho, daí ele queria abrir, eu falei, se o senhor quiser abrir, o senhor já gastou o dinheiro mesmo, faz o que achar melhor, né? Eu falei para não comprar, o cara comprou, então legisla em causa própria. Ele abriu o aparelho, não dá para reaproveitar a bateria. E assim, eu acho que ele mais melhorou pelo fato de ser um quadro que ele queria muito usar o negócio, então bem placebo assim, e talvez por conta da formação dele, ele não aceita muito não aceita essas coisas, então tipo, falou, olha, acho que não vale a pena, e mesmo assim ele insistiu, comprou, do que propriamente dito no caso dele tenha funcionado. Mas a minha aluna que está tentando tratar a cefaleia com o aparelho da NKL tem tido um bom resultado assim no pilotinho que a gente está fazendo. Qualquer hora eu mostro para vocês aí os dados, que essa história do Covid acabou parando tudo lá na Unicid. Mas assim, embora esse aparelho que a gente coloca aqui no pescoço pareça ser super bom, tem essa limitação aí do valor, né? Que todo mundo fala, então é meio caro. Você pensar, se a cada mês você tem que gastar $600 no preço que o dólar tá, para o cara fazer o tratamento. Dólar a R$10, né? Tá difícil. Porque ele tinha pensado em usar os comedores de CGRP aí, os imóveis da vida que estão sendo lançados aí, os biológicos. Mas é quase R$30 mil uma injeção dessas também. Então fica meio que na berlinda de achar um tratamento que seja meio termo aí para a galera, né? Mas parabéns pela aula, foi muito boa. Então eu só queria te dar uma sugestão, Rick, você trata bem dele, viu? Porque se você tiver problema com ele... Cara, mas é aquele tipo de paciente que não melhora porque é muito iracundo. Não é só a dor de cabeça, fez placa, ajustou placa, fez tudo que imaginar, não é só a dor de cabeça. O cara tem que arrumar alguma coisa para brigar com todo mundo e ficar mal-humorado assim, o dia inteiro, sabe? Então, eu até fico com medo quando eu vou sugerir alguma coisa dele querer me prender, mas tudo bem. Isso aí. Toma cuidado, então. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que é isso, então, né, Pedro? E, Abraão, obrigado pela aula. Obrigado pela oportunidade. Pela disponibilidade e tudo, e vamos conversando aí conforme mais novidades surgirem, né? Torcer para o artigo agora ter essa benção internacional e ser publicado também. É isso aí. Obrigado, professor. Até mais, gente. Até a próxima. Até mais, gente. Até a Tchau, próxima. boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde.